Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos abundantemente, bom dia, estamos novamente na nossa ETM, nesse domingo, nessa manhã linda, que dia que é hoje? 19 de julho de 2020, glória a Deus. Deus abençoe a todos, que hoje seja um dia de maravilhas, de bênção, em nome de Jesus. Quero começar hoje a nossa ETM agradecendo ao irmão pela sua conexão ontem, pela sua participação no nosso programa de entrevista, Ibanova Entrevista, que ontem foi maravilhoso, com a presença do nosso querido pastor Ed Santos, da Igreja Azusa. Glória a Deus. E logo vamos ter novas entrevistas com pessoas de fora e pessoas daqui de dentro, irmãos de fora e irmãos aqui da igreja também. Amém, meus amados irmãos? Eu espero que todos tenham tido uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de bom descanso e uma noite da presença de Deus também. Hoje nós vamos ministrar uma aula avulsa novamente sobre o seguinte tema: desconstruindo narrativas negativas. Desconstruindo narrativas negativas. Amém? E vamos nos basear no texto bíblico mais glorioso possivelmente sobre o perdão, sobre a libertação, sobre a nova chance, sobre a nova oportunidade, que é João capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. João capítulo 8, verso 1 até o verso 11. Daqui a pouquinho vai aparecer aí na sua tela, já está aparecendo, não é? E nós vamos começar orando a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre esta aula em nome de Jesus. Pai eterno, no santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos nesta manhã, pedindo a Tua bênção, meu Deus, para que a nossa mente, nosso coração esteja desperto e atento, meu Deus, a cada palavra que cremos virá do Senhor em nossos corações e será transmitida com amor e fé ao Teu povo. Meu Deus, abençoe a Tua serva, abençoe Teu servo, abençoe, Senhor, o jovem, abençoe o adolescente, a criança, todos que estão conosco hoje, conectados aqui da igreja sede, das igrejas filhas e também os nossos irmãos e irmãs que não são da nossa igreja e estão em algum lugar, Senhor, desse Brasil lindo, ouvindo e aprendendo e conectado conosco. No santo nome de Jesus, pedimos em nome de Jesus. Pedimos também que este dia seja um dia de consagração, um dia de presença de Deus, e à noite, segundo a Tua graça, meu Pai, nós teremos então a Santa Ceia do Senhor às 18h30. Muito obrigado, meu Senhor, fala conosco nos próximos minutos, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Que bom, não é, irmãos? Estarmos no domingo de manhã, na presença do Senhor, aqui na igreja. Quero também dizer aos irmãos que estamos atentos a toda a legislação municipal e também a legislação estadual e também federal, para que possamos abrir a igreja com segurança jurídica. Isso significa abrir a igreja, reabrir a igreja para termos os cultos presenciais estritamente debaixo da lei, para que ninguém bata na nossa porta cobrando da gente alguma coisa, né? Então, tudo indica que mais ou menos daqui um mês nós vamos ter a volta dos cultos presenciais na faixa dos 30% da membresia. Então, irmão, por favor, vá orando ao Senhor, continue orando ao Senhor para a gente ter esse momento maravilhoso de reabertura da igreja, não é? Muito bem, atrás de mim, eu acho que os irmãos sabem aonde eu estou, aonde estamos hoje, né? Estamos em Salvador, né? A terra, a capital da boa terra, a Bahia, e queremos hoje fazer lembrança a Salvador. Salvador, aí eu estou, o cenário atrás de mim é o farol da Barra, né? É a pontinha da orla marítima de Salvador, aí a ponta direita, né, da orla,
o começo da orla e vai até ir aí para a esquerda, né? Aqui para a esquerda, vai até a chamada Ondina, né? Então tem uma orla linda que tem praias muito bonitas, né? Essa, inclusive, a Praia da Barra é muito bonita, tem pedras, tem cascalhos, é muito bonito, né? E um pouquinho adiante aí está o mercado municipal, né? A Baixa do Sapateiro, e aquelas partes todas que são históricas em Salvador, o Pelourinho, né? Pelourinho, e aí estamos no forte, né? Um dos fortes mais antigos do Brasil, que é um museu hoje, né? Da Marinha, e é muito bonito a construção e de fato impressiona bastante que há tanto tempo está aí, né? Em Salvador nós temos muitos amigos, entre eles o que nos ajudou e coordenou a nossa cruzada em Salvador foi o pastor José Carlos, da Igreja Batista de Morungaba. Morungaba é um bairro pertinho do aeroporto de Salvador, né? E hoje me parece que se chama Aeroporto Eduardo Magalhães, em homenagem ao filho do Antônio Carlos Magalhães, aquele que morreu, né? O pai e o filho já morreram, né? Que governaram a Bahia por muito tempo. E Morungaba é pertinho, e o pastor Zé Carlos é pastor da Igreja Batista lá. Na Bahia tem grandes ministérios e nós tivemos ali uma cruzada muito maravilhosa, no Parque de Exposições, um lugar que cabe 100 mil pessoas e é o lugar onde se faz os grandes shows ali em Salvador. Nossa cruzada foi nesse lugar e tinha, eu creio, me lembro que tinha umas 8 mil pessoas, mais ou menos, quase 8 para 10 mil pessoas, e foi uma enorme cruzada, muito bonita, e foi nessa cruzada que um garotinho que tetraplégico saiu da cadeira de rodas, levantou-se e andou, meus irmãos, pela primeira vez. Um garotinho de uns 11 anos de idade, mais ou menos, e foi extraordinário o que o poder de Deus fez. E nesse dia, na cruzada, nós tivemos contado mais ou menos 40 curas, muita gente curada, cegueira, surdez, muita coisa linda de Deus, muita cura houve nessa cruzada, meus irmãos, foi espetacular. Mas aí, desse caminho do Farol da Barra, eu estava hospedado num hotel aí perto, e do Farol da Barra até o lugar da cruzada, nós passamos por Ondina, perto de Ondina, e na orla foi aí que eu tive uma experiência muito forte na batalha espiritual. Pela primeira vez, né, na minha vida, eu ouvi vozes do maligno, não é? Então, quando passei na orla, eu ouvi uma voz, estava no carro, pastor Zé Carlos, eu e o pastor Zé Carlos, e no carro eu ouvi assim, irmão, audivelmente mesmo, não foi na mente, foi voz, som. Eu ouvi assim: esta cidade é minha. Esta cidade é minha. Eu me arrepiei todo, eu fiquei muito aí, uma das praias, né? Aí a praia, muitas praias lindas na orla, né? E eu me arrepiei todo e senti uma presença maligna, né? O farol aí visto do alto, que bonito, né, irmãos? Salvador, né? Aliás, eu vou fazer aqui um intervalinho e dizer assim: se eu tivesse dinheiro sobrando, coisa que eu não tenho, para poder dizer, eu vou viajar pelo mundo, eu não ia a lugar nenhum para fora do Brasil. Eu conheceria todo o meu país, que é o país mais lindo do mundo. É o país mais lindo do mundo. Eu gastaria todo o meu dinheirinho para viajar só indo para o Brasil. Por exemplo, Natal, não é? Aquela ilha lá, Fernando de Noronha. Pelo amor do Senhor, que coisa mais linda, é o paraíso na terra, né? Então, para que eu vou gastar dinheiro para ir em Paris? Eu não quero saber de Paris, eu quero saber do meu país, não é? Viajar ao Brasil. Muito bem. Mas então, voltando à experiência, eu ouvi essa voz.
meus irmãos, e a voz dizia: essa cidade é minha. Passando um pouco mais, andando um pouco mais, outra voz que foi mais arrepiante do que a primeira, e aí foi dito assim: meu nome é tal. Aí falou o nome, que eu não vou citar aqui, o nome da entidade, né, da entidade espiritual. E é óbvio que eu repreendi em nome de Jesus. Era uma tentativa do inimigo me intimidar. Eu estava indo para o culto da cruzada. Tinha saído do hotel e indo para o culto da cruzada. E ali tive essa experiência. E foi assim que eu tive também a certeza de que o Senhor ia operar coisas maravilhosas naquela cruzada. E assim foi, em nome de Jesus. Então, quero mandar um abraço ao pastor José Carlos, ao pastor Newton, inclusive os dois viajaram comigo para a África, e a todos os pastores que participaram da cruzada. Aí em Salvador também eu tive experiência de pregar em várias igrejas no período pré-cruzada. Na primeira viagem que eu fiz para a divulgação da cruzada, acabei sendo convidado, e ali eu tive uma experiência, eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente para a gente entrar na aula, né? Eu fui com o pastor Zé Carlos numa reunião de pastores, do Conselho de Pastores de Salvador. E foi numa igreja batista, essa reunião, e numa igreja muito, muito conhecida, Igreja Batista do Caminho, cujo presidente do conselho e o pastor desta igreja, o pastor Bispo Átila Brandão, muito conhecido no Brasil todo e fora do Brasil, o pastor Átila Brandão. A igreja tem 10 mil membros, é uma igreja muito grande, muito conhecida, e ele um pastor muito conhecido. E eu não sabia de nada, nem sabia quem era o presidente do conselho, não sabia de nada. E cheguei lá com o pastor Zé Carlos para poder entregar o cartaz da cruzada. E sentamos ali direitinho, e ali o secretário do conselho, o pastor, que eu não me recordo o nome, um homem de Deus, o secretário do conselho, tinha me visto pregar 1 ou 2 dias antes em uma igreja. Eu tinha pregado numa igreja e ele estava lá nessa igreja. E, coincidência, depois eu entendi que era providência de Deus, eu estava lá, caí nessa reunião do conselho e esse pastor estava lá. E eu vejo lá uma movimentação e, de repente, meus irmãos, assim, nós estou sentado lá no fundo, junto com o pastor Zé Carlos, e esse secretário do conselho veio em minha direção e disse assim: ô pastor Isaac, que bom que você está aqui com o pastor Zé Carlos, tudo bem? Eu falei: sim, tudo bem, pastor, que bênção revê-lo aqui. 2, 3 dias depois, né, que a gente se encontrou, ele falou assim para mim: pastor, é o seguinte, o pastor convidado para pregar no conselho hoje não veio. Não veio. E eu queria convidá-lo para o pastor pregar aqui na igreja, ou aqui no conselho. Tinha uns 70 pastores, mais ou menos, e todo pastor de grandes ministérios. E aí ele falou para mim: o senhor aceita? Eu falei: aceito, né? E fui e preguei. Irmãos, eu preguei aquele texto bíblico da arca, que Davi levou a arca na casa de Obed-edom, buscou a arca da casa de Obed-edom. Lembram aquele texto? Que os filisteus tinham roubado a arca, né? E eu preguei. E ali, no meio de todos aqueles, tinha uma senhora, mais ou menos 50 anos, uma senhora baixinha, cabelos meio loiros, uma senhora distinta, estava ali, e à medida que eu pregava, essa senhora levantava a mão e dava glória a Deus, e chorou, e sentiu a presença de Deus. Sentiu a presença de Deus. Quando terminei de pregar, meus irmãos, aí eu convidei os pastores para orar, oramos. Aí o secretário tomou a palavra novamente e depois disse assim: nós estamos muito felizes com essa pregação, com essa palavra do pastor Isaac, ele é um homem de Deus. E foi falando umas coisas bonitas, irmãos. E ali ele falou assim: agora vamos passar a palavra para a nossa bispa, esposa do bispo Átila Brandão. E eu vi aquela senhorinha levantando e foi lá, senhorinha é modo carinhoso de dizer, né? E foi lá e deu a palavra. Quando ela começou a falar, ela já começou a falar em línguas.
Começou a orar em línguas, e orou uns 10 minutos em línguas, mais ou menos, meus irmãos. E depois ela disse assim: Deus mandou o servo dele para falar conosco nesta manhã. E começou a tecer comentários muito elogiosos e espirituais sobre a pregação. Mas o mais importante é que eu não sabia de nada, absolutamente de nada. Eles estavam num tremendo conflito. E qual era o conflito? Eles fariam ou não fariam a marcha para Jesus naquele ano? Houve um problema com uma grande igreja, essa igreja inclusive é daqui de São Paulo, que tem uma filial lá, tem uma igreja lá, várias igrejas em Salvador, e essa igreja daqui de São Paulo estava querendo fazer uma marcha paralela. E houve um conflito entre o Conselho de Pastores de Salvador e esta igreja. E aí a conclusão é que não ia fazer, nem eles, nem o Conselho ia fazer a marcha. E essa serva de Deus, esposa do presidente do Conselho, disse assim: Deus mandou seu servo aqui, nesta manhã, para nos dar uma resposta. E em nome de Jesus, com esta palavra, nós vamos fazer a marcha para Jesus. Vamos sair do Farol da Barra, esse aí, e vamos até Ondina, e eu vou mandar construir uma arca bem grande, e levar a arca do Senhor em toda a orla, e nós vamos fazer a marcha. E aí, meus irmãos, é inacreditável que por uma pregação nossa, a marcha para Jesus, naquele ano, em Salvador, foi feita. Ela não seria feita, mas por causa daquela pregação que Deus deu, ela foi feita. Maravilhoso, não é? E assim Deus faz as coisas. E em Salvador, Deus escancarou as portas, meus irmãos, para mim. Se eu ficar falando aos irmãos, aqui eu vou falar TM todinha, dos milagres que Deus fez, que o Senhor fez, escancarando as portas. Por exemplo, a polícia militar, eu fui falar com um pastor, e esse pastor era coronel da polícia militar, e ele colocou a polícia militar à nossa disposição, e a polícia esteve lá, na cruzada, meus irmãos. Uma coisa extraordinária. Tudo obra de Deus, tudo porta e porta e porta que Deus foi abrindo. Deus é grande, não é? Bendito seja o seu nome. Por isso hoje lembramos de lembrar, né, de Salvador, a primeira capital do nosso país, Salvador, né? Salvador. Muito bem, vamos ao texto bíblico? Chega de história, né? Vamos, de história boa, né? Vamos ao nosso texto bíblico, um dos textos mais gloriosos da Bíblia. Está aí, João capítulo 8, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pode ter um texto mais lindo do que esse, irmão? Glória a Deus. Então o contexto era este, né? Jesus estava lá, tinha acabado de ensinar, né, o povo, né, os discípulos e o povo, e apareceu de repente os fariseus e os escribas arrastando esta mulher, possivelmente pelos cabelos, esta mulher que tinha sido pega no ato adulterando. E então
eles queriam um motivo para incriminar Jesus, para colocá-lo à prova e incriminá-lo, porque queriam acabar com ele. Os irmãos se lembram que os maiores inimigos de Jesus e do ministério do Senhor foram os escribas e os fariseus. Contra esse grupo, Jesus falou as palavras mais duras que saíram da boca dele. Ele chamou esse grupo de raça de víboras, sepulcro caiado e por aí vai. Ele realmente combateu os escribas e os fariseus, porque os escribas e os fariseus eram detentores da religião. E nas próprias palavras do Senhor, este povo, escribas e fariseus, eles não deixavam ninguém entrar no reino de Deus por causa da confusão que faziam com a religião. Em outras palavras, meus irmãos, era uma religião morta, absolutamente morta, como é toda religião, morta. É só constituída de rituais, de cerimônias, de formalismo e de regras. Vida de Deus mesmo não há. Salvação? Jamais. Religião não salva. E Jesus combateu a religiosidade dos fariseus e dos escribas. E eles odiavam a Jesus e queriam de todas as maneiras encontrar um meio de tornar Jesus criminoso em alguma coisa, errante em algum ponto da lei de Moisés e assim por diante. Encontraram essa mulher, não é? E usaram essa mulher como pretexto para poder apertar o Senhor, colocá-lo contra a parede e verdadeiramente tirar dele alguma palavra que pudesse incriminá-lo. E a questão não era simples. Então, a mulher pega em adultério, segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada publicamente, para que todos vissem o martírio, a morte daquela mulher, temessem e não caíssem, não é? No mesmo mal, no mesmo pecado. Então, se Jesus fosse contra e dissesse, não, não atirem pedra nenhuma, isso está errado, isso não se faz, isso é contra Deus, isso não é amor, isso não é segunda chance, isso é pena de morte, e por aí vai. Se ele tivesse argumentado dessa maneira, eles, os fariseus e os escribas, iam incriminar Jesus, dizendo, está vendo? Ele é contra a lei de Moisés, ele é contra o nosso povo, ele é contra o legislador de Israel, que era Moisés, ele é contra a lei de Deus. Então, veja só a armadilha. Mas se Jesus tivesse dito assim, matem ela mesmo, apedrejem ela, está escrito mesmo na lei, Jesus seria preso pelos romanos, porque só quem poderia aplicar a pena capital, que era a morte, seja por enforcamento, apedrejamento, afogamento ou crucificação, eram os romanos. A morte e a vida estava na legislação romana. Se Jesus dissesse, podem apedrejá-la, logo a seguir, um esquadrão de soldados romanos chegaria, prenderia Jesus como subversivo, que estava indo contra as leis romanas. Então veja a armadilha que prepararam para o Senhor. Veja que os escribas e os fariseus prepararam tentando pegar o Senhor. E o Senhor, diz a Bíblia, estava escrevendo calmamente na areia, estava escrevendo com o dedo na terra, com toda a tranquilidade do mundo e a maior paz que se possa dizer. E nem mesmo levantou a cabeça, só escutou aquele tumulto, chegando aquele povo todo, e o povo com pedra na mão, jovens, velhos, está escrito aqui, jovens, velhos, está registrado da palavra, prontinhos para apedrejar, todo mundo insuflado, todo mundo ali atiçado pelos escribas e os fariseus. E de repente o Senhor olha e ouve a provocação dos escribas e fariseus e diz, mestre, olha como pessoal hipócrita, né?
Mestre, com aquele tonzinho que parece santo. Mestre, nós temos aqui uma questão para o senhor resolver. Essa mulher aqui, ela foi pega em adultério. Segundo a lei, a nossa lei, a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E nós queremos saber qual é as suas palavras. O que é que o senhor diz? Eita, irmão, que maravilha! Eu sinto a presença de Deus só de falar isto. E aí, meus irmãos, Jesus levanta os olhos e dá uma olhada e diz uma frase que só da gente falar, a gente já sente o poder de Deus, o perdão de Deus, a sabedoria, o discernimento que estava sobre Jesus, a unção de Deus. Jesus então disse para eles: olha, aquele que entre vocês não tiver pecado, pode então pegar a pedra e ser o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Meus irmãos, quando Jesus disse aquela palavra, o silêncio foi absoluto, total, porque os escribas eram pecadores, os fariseus também pecadores, todos os que estavam com alguma pedra na mão também eram pecadores, de modo que, com uma palavra de sabedoria, Jesus desconstrói todo o ódio, toda a condenação, toda a revanche, toda a punição que estava pronto para acontecer contra aquela mulher. Obviamente que Jesus não passou panos quentes no pecado da mulher, não, e nem aprovou o pecado que a mulher estava cometendo, de forma alguma. Mas o amor que ali foi revelado, na sabedoria das palavras de Jesus, desmontou, desconstruiu toda a atitude que aqueles homens estavam prontos para praticar contra a mulher pecadora. E ao mesmo tempo, Jesus deu para ela uma nova chance, uma oportunidade dela reconstruir a vida num caminho diferente, num caminho melhor. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é? Glória a Deus. É maravilhoso porque imagine todo aquele pessoal achando que estaria fazendo a melhor coisa do mundo, apedrejar a mulher pecadora. É igual hoje em dia, não tem nenhuma diferença. Hoje em dia não se pega a pedra na rua ou no quintal para atirar nos pecadores, não é? Para puni-los, para condená-los, mas mata do mesmo jeito. Como é que mata hoje em dia? Como é que faz esse julgamento hoje em dia, como era feito no passado? Com a língua. Com a língua se mata mais do que se mata com pedra. Com a língua se pune, se condena, se exclui mais do que se mata, se pune, se exclui com pedra. É muito mais dolorosa a morte causada pela língua do que a morte causada pela pedra. A pedra doía, sangrava, mas a língua mata vivo. Em outras palavras, alguém que está vivo fica morto quando é atacado pela pedra da língua, né? Então, o que estamos falando nesta manhã? Que havia uma narrativa negativa sobre essa mulher. Qual era a narrativa? Os irmãos entendem narrativa? Um histórico, né? Um histórico construído, um histórico que baseado num fato ou no aumento do fato, no acréscimo ao fato, e que se constrói uma narrativa negativa a respeito de uma pessoa. Entende? E essa narrativa geralmente é construída pelo passado desta pessoa, pelo passado. Então, é uma narrativa que começa mais ou menos assim:
fulano era isto, fazia isto, falava assim, agia assim, andava assim, tinha essas atitudes. E aí vai se construindo um histórico, compreende? Um histórico tão negativo desta pessoa, que quando ela vem até Jesus, vem junto com esta pessoa as pedras e os acusadores. Os acusadores, os condenadores, os punidores, eles estão vindo o tempo todo. E aí essa pessoa não consegue ser nem feliz, nem ser diferente. Por quê? Porque ela carrega, ou fazem com que ela carregue uma narrativa negativa, uma narrativa que a joga para baixo, que ela não consegue sair para ter uma vida diferente, não é verdade? Por quê? Porque os acusadores, feito os acusadores dessa mulher, estão sempre com uma pedra na mão para atacar, julgando, condenando, punindo, excluindo, e assim, quem é que pode ter uma vida nova e uma vida feliz e uma vida em paz? Quem? Talvez isso já tenha acontecido contigo, que o irmão ou a irmã ou alguém que o irmão conhece está preso por causa de tantos outros que acusam, que condenam, que punem, não é preso a uma narrativa do passado. Eu gostaria de lembrar nesta manhã que a Igreja de Jesus Cristo a Igreja de Jesus Cristo não é constituída de pessoas, de seres humanos perfeitos. A Igreja de Jesus Cristo, ela é constituída de gente que não é perfeita e que todos são ex alguma coisa. Sabia disso? Todos são ex alguma coisa. Ex-mentirosos, ex-adúlteros, ex-ladrões, ex-incrédulos. Alguém diz, pelo amor de Deus, eu não sou ex nada disso. Pelo menos um ex tu eras, tu és, que é ex-incrédulo, porque antes de você ser crente, você era incrédulo. Então não tem escape, nós todos temos uma narrativa negativa, porque todos nós somos ex alguma coisa. Todos nós. Uns, quando lembram do que eram, ficam vermelhos, porque foram praticantes do mal. Outros não foram tão praticantes do mal, mas no coração havia tanto mal quanto aqueles que eram mais praticantes do mal. De modo que todos nós, não se engane, todos nós temos uma narrativa negativa que está atrás de nós. Mas, meus irmãos, quando essa mulher foi levada aos pés de Jesus, na frente de Jesus, com uma palavra só, com uma frase só, Jesus desconstruiu totalmente a narrativa negativa que estava sobre essa mulher. Quando ele disse, o que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra, ele estava dizendo, obviamente, que aqueles homens que se viam na condição de julgar, de condenar, de punir e de matá-la apedrejada, eram tão pecadores quanto ela. E não é isso que a Bíblia diz? A mulher tinha cometido adultério, mas os outros, se algum dia mentiram, é tão pecado quanto o adultério. Porque para Deus não há nem tamanho, nem extensão de pecados. Pecado é pecado e ponto. Qualquer deles nos leva ao inferno.
Lembra, irmão, que foi dito, o próprio Senhor disse que temos os 10 mandamentos, se cumprirmos 9, mas se falharmos em um, nós anulamos os 9 que cumprimos. A obediência dos 9 fica anulada se nós falharmos em um. E isso foi feito assim, para que o homem pudesse saber e reconhecer e se quebrantar de que ele não é perfeito e de que não há perfeição nele, para que ele possa ser 100% perfeito. Entenda? Então, quando Jesus diz, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, Jesus mostrou que todos eles eram exatamente igual àquela mulher que tinha sido pega em adultério. Não é verdade? Agora, quando Jesus olha, e não tem nenhum, porque a Bíblia diz que dos velhos aos novos foram embora, jogaram a pedra no chão e foram embora, meus irmãos, e ficou só Jesus e a mulher, e a Bíblia mostra que ele, depois de ter dito o que disse, voltou a inclinar-se e escrever-se com os dedos na terra, levantou-se de novo, endireitou-se, diz a Bíblia, e perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E eu fico imaginando a cena, coisa mais linda do mundo. A mulher já entendendo que estava diante do poder de Deus, já entendendo que estava sendo absolvida, que foi liberta, ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou, não tem ninguém aqui. E ele então disse, eu também não te condeno. Aleluia, glória a Deus. Eu também não te condeno. Vai, não peques de novo, vai em paz. Nesse momento que Jesus disse, não teve ninguém para te acusar, ele estava desconstruindo a narrativa negativa, pesada, maldita que estava sobre aquela mulher e construindo uma narrativa nova. Em palavras diferentes, Jesus estava pegando uma folha, a folha da vida dela, toda suja, mal escrita, com tanta coisa errada, e apagando tudo e dando a ela uma folha nova, uma folha em branco, como que dizendo, agora eu quero que você construa uma história nova, uma narrativa nova. E como é que começa uma narrativa nova na nossa vida? A partir de um encontro com Jesus. A partir do encontro com Jesus, nós temos uma narrativa nova para a nossa vida, né? Glória a Deus que Jesus te deu uma folha em branco. Desde o dia que você o aceitou, você tem uma folha em branco para escrever uma nova história, uma nova narrativa da sua vida. Por isso está escrito, não é? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo passou a ser novo. E também está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão debaixo de Cristo o Senhor. Que coisa mais especial! Agora eu quero lhe perguntar e quero comentar com o irmão, quero fazer uma pergunta e o irmão responda para si mesmo, né? Para si mesmo, o irmão responda. E eu respondo para mim mesmo e nós vamos responder a nós mesmos. A pergunta, a consideração é, nós temos construído narrativas, perpetuado essas narrativas, espalhado essas narrativas negativas das pessoas? Hein? Nós temos feito isso no meio da nossa parentela, às vezes falamos, né? Fulano, Beltrana, é assim, 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 e aí vamos
repetindo as narrativas negativas a respeito daquela pessoa, repetimos e semeamos. Já pensou? Então a minha pergunta, minha consideração é essa: os crentes hoje são aqueles que apagam, desconstroem narrativas negativas a respeito do seu semelhante, ou são aqueles que perpetuam, espalham, decretam narrativas negativas? O que o irmão tem feito? O que a irmã tem feito? Bom, se nós olharmos estritamente para o ensino e o exemplo do nosso Senhor Jesus, obviamente, exemplo e ensino que nós devemos seguir, nós talvez estejamos muito mal, não é? Porque o exemplo de Jesus foi desconstruir as narrativas negativas. Vem ao meu coração nesse momento a história de Zaqueu, o publicano. Zaqueu, aquele homem de baixa estatura, que ouviu falar que Jesus ia passar na sua aldeia. Segundo a Bíblia, ele querendo ver Jesus, mas sendo de baixa estatura, no meio da multidão, não ia ver Jesus, de jeito algum. Subiu numa figueira e do alto ele vê Jesus. Jesus passa e não deixou desapercebido, olha para ele e fala o nome dele: Zaqueu, Zaqueu, desce rápido, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Já imaginou a alegria daquele homem? E Jesus vai e pousa na casa de Zaqueu, come com ele, janta com ele, tem comunhão com ele, e os fariseus e os escribas ficaram doidos. Por quê? Porque Zaqueu tinha uma narrativa negativa horrível. Era ladrão, corruptor, homem que recebia dinheiro de propina, roubava nos impostos e odiado era por todos. Mas Jesus entra na casa de Zaqueu, entra na vida de Zaqueu, e com a atitude dele de entrar na vida de Zaqueu, desconstrói, começa um processo de desconstrução da narrativa negativa que estava sobre este homem. Não é verdade? E Zaqueu, percebendo os processos de uma nova vida que estava se iniciando ali, com a presença e obra de Jesus, ficou tão maravilhado, se converteu ao Senhor e declarou: Senhor, a partir de agora, o que eu tenho roubado, se eu tenho roubado, ele tinha roubado, né? O que eu tenho roubado das pessoas, eu vou devolver a elas 4 vezes mais. A reparação é importante porque ela auxilia na reconstrução da narrativa positiva de uma pessoa. Por isso tem gente que pensa assim: eu não me importo com o que os outros pensam. Olha, se você quer uma narrativa nova na sua vida, você tem que rever esse conceito. Você não tem que dar satisfação para muita gente, possivelmente, mas você tem que ter atitudes de reparação da sua narrativa negativa, para que todos possam ver que você é nova criatura, tem novas atitudes, tem um novo pensamento, que dentro da sua alma e dentro do seu peito está cheio do Evangelho, está cheio de Jesus, cheio da presença de Deus. E aí, ter atitudes que vão te ajudar a construir uma narrativa nova, como que dizendo: eu era assim, mas não sou mais. Eu agia assim, mas não ajo mais assim. Eu tinha essas atitudes, mas hoje eu não tenho mais. E o povo, vendo que você e eu, nós crentes, temos atitudes novas, então vão observar que nós temos uma construção de uma narrativa nova, um histórico novo. Isso é um processo de restauração da honra, do bom nome, de um bom testemunho.
E tudo isso é importante, porque no fim disto desemboca, o fim disso desemboca na autoridade para falar de Jesus, na autoridade para pregar o Evangelho, na autoridade para ensinar na igreja, na autoridade para algum ministério, na autoridade e na moral para servir ao Senhor. Por isso, amados, santos preciosos de Deus, estou maravilhado nesta manhã. Confesso que também emocionado com o tratamento de Jesus, porque o Senhor é assim comigo, é assim contigo. Ele está a todo momento desejoso de desconstruir qualquer narrativa negativa, pesada sobre nós. Glória a Deus. Já o diabo é o contrário, claro, né? O diabo quer reforçar, calcar, perpetuar, registrar, propagar, semear as narrativas negativas a nosso respeito. Para quê? Para que não tenhamos crédito, para que não tenhamos moral, para que não tenhamos bom testemunho, para que não tenhamos condições de servir a Deus. Então, quando você vê alguém que entra na sua casa, ou por redes sociais, ou por telefone, por favor, não entenda mal, não estou falando de ninguém, estou ensinando a Bíblia. Amém, meus irmãos que estão aqui? Amém. Não é? Mas quando você tem esse contato com pessoas que começam a reforçar, perpetuar, divulgar, semear narrativas negativas do seu próximo, do seu irmão em Cristo, da sua irmã em Cristo, feche a porta para essa pessoa. Faça ela entender que quem faz isso é o diabo. Compreendeu? Faça ela entender que isso não é de Jesus, que não é de Deus. Porque o que é de Deus, o que é de Jesus, é narrativa nova, é nova criatura, é novo histórico. Se alguém vem lançar seu passado, ou o passado de alguém, o passado pode ser ontem, né? Não precisa ser de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Bate a sua porta virtual, das suas redes sociais, no privado, né, no particular. Meu irmão, você fecha a porta, em nome de Jesus. Deixa bem claro para a pessoa, até você um pouco, sei lá o que é, quer dizer sei lá. Sei lá, né? Mas eu vou ser até um pouco assim. Faça a pessoa ficar sem graça. Mostre a ela que você não está disposto a dar um aval para a narrativa negativa a respeito do seu irmão em Cristo, da sua irmã em Cristo. Por essas narrativas, igrejas são destruídas. Por essas narrativas negativas, ministérios são destruídos. Por essas narrativas negativas, casamentos são destruídos. Filhos se afastam dos pais, pais se afastam dos filhos, jovens se afastam da igreja. E assim por diante. E por trás disso está somente um. O nome dele é Satanás. Porque Jesus não faz isso. Jesus não reforça, não calca. Jesus não perpetua, não joga em rosto, não faz nada disso sobre as narrativas do passado e negativas. Ele desconstrói. Chegou perto de Jesus, ele já desconstrói, dizendo: você não foi condenado? Eu também não te condeno. Entenda bem, né? Glória a Deus. Eu amo essa palavra. Eu gosto de repeti-la, Silas. Gosto de repetir essa palavra. Jesus perguntando: mulher, que bonito, não é? Mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela trêmula, ali em posse da libertação que recebeu. Eu ia morrer, há 10 minutos atrás eu ia morrer agonizando com pedrada na cabeça, pedrada no tórax, nas costas. Milagre instantâneo, eu ia morrer.
E agora não olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém com pedra na mão, foram todos embora por uma frase só deste homem de Nazaré. Oh, glória, aleluia. E ele então olha, mulher, então onde estão aqueles que te acusam? E ela disse, não estão aqui não, Senhor. E ele disse, ninguém te condenou? E ela disse, não, ninguém me condenou, Senhor. Então, eu também não te condeno. Pode ir para a sua casa, não faça de novo o que você estava fazendo. Vai para a tua casa em paz. Escreve uma nova história, aleluia. Escreve uma nova história para você. Eu estou te dando a chance de você escrever uma nova história na sua vida. Não perca essa chance. Está aqui a folha em branco e a caneta. A folha chama-se perdão de Deus e a caneta se chama a graça de Deus. Escreve com a graça na folha do perdão uma história linda para você. Para que esses mesmos que estavam com pedra na mão, um dia possam ver que você é uma mulher totalmente diferente do que aquela que eles queriam matá-la. Amém? Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse não é o Jesus da religião. Esse é o Jesus da graça. É o Jesus do perdão. É o Jesus do amor. É o Jesus que me ama e que te ama. E para fechar, se você quer insistir, cair na tentação e insistir em perpetuar, repetir e semear as narrativas negativas de alguma pessoa, aqui cabe para você, cabe para mim, as mesmas palavras de Jesus. Se você não tiver pecado, então atire a pedra. Mas se você reconhecer que tem pecado, joga essa pedra fora. Joga essa pedra fora, em nome de Jesus. Amém? Não anda com pedra na mão, não. Para condenar, para punir, para julgar, para lançar em rosto, para falar, olha aqui ó, o que você fez. Tá? Amado de Deus, joga essa pedra fora, em nome de Jesus. Se você vai sentir melhor sem ir para casa e chegar em casa e falar para a esposa ou para o filho, acabei de matar uma mulher agora com a pedra. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo espiritualmente? Amém? Quem está entendendo? Olha, você vai se sentir melhor, você vai ter mais paz no coração se você não assassinar ninguém. Agora, se você matar alguém com a pedra da língua, você vai ficar muito mal por dentro. Mais cedo ou mais tarde, a tristeza do Espírito Santo vai te alcançar. Você vai ficar muito mal, não é? Depois o ciclo do diabo vai ser muito perverso, porque quando você vir à igreja levantar a mão para orar e para cantar, o diabo vai te acusar, dizer assim, você acabou de matar alguém. Como é que você levanta a mão? Como é que você ora a Deus? Então vamos ficar com Jesus, é melhor, não é? Vamos ficar com Jesus e desconstruir. Se alguém falar alguma coisa, chegar no seu WhatsApp e falar alguma coisa, ou na sua porta mesmo, apertar a sua campainha, falar, irmão, sabe de uma coisa? Sabe tal irmão, sabe tal irmã? Sabe tal jovem? Sabe tal moça? Tal? Então você já corta logo, né? Porque senão você vai ser enredado por um laço que você depois não consegue sair, né? E vai estar contribuindo com a perpetuação, a divulgação de uma narrativa negativa. Jesus desconstrói a narrativa negativa, né? Glória a Deus. Correção de pecado tem na Bíblia, claro. Mas você está entendendo o que nós estamos falando, né? I love you. I love you, Jesus. Eu amo Jesus. Se não fosse Jesus, nós todos já tínhamos sido mortos pelas pedradas, né? Porque quem é que não tem pecado? Ou morríamos ou atirávamos pedra, um dos dois, né? Então vamos guardar essa pedra, vamos jogá-la fora no fundo do mar, do esquecimento, e vamos caminhar com Jesus. Vamos fazer o que ele fez com Zaqueu, vamos fazer o que ele fez com Pedro, vamos fazer o que ele fez com Mateus, que era cobrador de impostos. Vamos fazer com o que ele fez com todos,
em nome dele, em nome de Jesus. Pai eterno, eu oro em nome de Jesus. Peço a tua bênção e teu poder para esta noite, para esta manhã. Que esse texto bíblico fique na nossa mente, no nosso coração, para a gente aplicar com o filho, com a esposa, com o esposo, com o irmão em Cristo, com conhecidos, com familiares, etc. No poderoso nome de Jesus eu oro. Amém e amém, Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe, te amo muito, em nome de Jesus, tá? Bye, bye. God bless you. In mighty name of Jesus. Tchau, tchau.